Odontosecção é um tema que não se presta somente à exodontia de dentes irrompidos. Trata-se de um tema que também se refere muito à extração cirúrgica de dentes inclusos, de dentes retidos. Então, é uma prática que quem domina acaba tendo uma boa performance, agrega muito valor nas suas cirurgias orais dentárias, tá? Principalmente de dentes inclusos e extrações, extrações de molares, principalmente, tá? Mas também outros tipos de extrações um pouco mais complexas. Então, é um tema que eu vou iniciar para vocês, mas que é algo que a gente, ao longo do tempo, conforme domina e se sente seguro com a técnica, existem muitas situações onde a odontosecção torna-se um recurso, uma manobra cirúrgica muito interessante dentro da cirurgia dentoalveolar. Trata-se da divisão segmentar do dente. O que é segmentar? Segmentar é quando eu segmento uma estrutura em porções menores, mas essa segmentação ela não é aleatória. Essa segmentação ela obedece uma ordem racional. Então, o que é o obedece uma ordem racional? Por exemplo, se eu tenho lá um molar inferior, né, e eu preciso fazer a divisão dele para quê? Com que objetivo? Com o objetivo de que a cirurgia para a remoção desse dente não me determine muita osteotomia, tampouco minimize o risco de lesão ao dente adjacente. Então, é o famoso dividir para simplificar a cirurgia. Nesse caso, o traçado de odontosecção será esse aqui. Né? Acreditem que eu trabalho melhor com a broca do que com o mouse, com o trackpad, tá, galera? Então, ele fica aqui, ó, o mais reto possível para que eu tenha, na minha divisão, a separação desse dente de acordo com o número de suas raízes. Então, existe uma lógica, existe uma racionalidade. Não é uma divisão aleatória, não é uma fratura aleatória do dente. Por isso que a gente chama isso de divisão segmentar. Eu segmento os tecidos e, no caso dos tecidos do órgão dentário, eu posso trabalhar com diferentes tipos de traçados. O mais frequente é esse aqui que eu sugeri para vocês no desenho, né? Em que nós vamos dividir o dente de acordo com o seu número de raízes. É um recurso muito utilizado, gente, em cirurgia oral, tanto para extrações de dentes inclusos, como também para extração de dentes irrompidos, que é o tema da nossa disciplina no semestre, mas também, gente, a odontosecção se presta em algumas alternativas de tratamento periodontal também, ou de lesões endoperiodontais, porque em situações específicas, hoje em dia, com o advento dos implantes osso-integráveis, não tão frequentes, mas nem por isso a gente deve desmerecer o valor dessas alternativas. Tem situações em que você, em dentes multirradiculares, com uma raiz ou duas raízes mais comprometidas do que as demais, você pode fazer a opção terapêutica de eliminar as raízes comprometidas, preservando as raízes com boa inserção. Então, era uma técnica muito utilizada para tratar, por exemplo, lesões endoperiodontais de molares superiores, em que normalmente as raízes vestibulares são acometidas primeiro e de forma mais impactante, mas a raiz palatina normalmente ela é atingida depois pela doença periodontal. Então, muitas vezes, o clínico partia para uma opção terapêutica em que se removiam as raízes vestibulares e se preservava, por exemplo, uma raiz palatina, preservando assim um dente, né? Claro, volto a citar, isso era muito mais frequentemente realizado antes do advento dos implantes osso-integráveis, tá? Hoje em dia, com os implantes, você não tem tanta... Você tem uma boa opção a esse tratamento que eu sinalizei para vocês. Então, as odontosecções, elas, na maior parte das vezes, vão se aplicar a dentes multirradiculares e existem diferentes traçados. O mais frequente é separar, como eu comentei com vocês, de acordo com o número de raízes, fragmentos que possuem uma parte coronária
e uma parte radicular, mas também em situações, principalmente quando a gente fala em extração de dentes retidos, né, ou também denominados inclusos, o nome mais correto, vocês vão ver na cirurgia, em nossa opinião, é dentes retidos, né? Mas existem a possibilidade também de você fazer só a segmentação da coroa e separar a coroa do processo radicular. Tá? Então, separar a coroa da raiz ou separar a coroa das raízes dos dentes. Existem situações também em que nós fazemos odontosecções do processo radicular. Então, talvez tenha algum exemplo aqui durante a aula, mas existem raízes que são muito bojudas, muito gordinhas, né? Ou que apresentam, pela idade do paciente, muita posição de cemento na sua superfície, que torna muitas vezes essas raízes muito difíceis de serem mobilizadas de forma íntegra, e tem algumas situações em que a gente faz um corte, uma odontosecção no longo eixo de tais raízes, de forma que você possa separar uma metade de outra e conseguir, assim, algum espaço para mobilização durante as manobras de extração dentária. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Não? Maravilha. Deixa eu voltar para cá. Então, aqui mais um exemplo de odontosecção. Nesse caso, nós temos aqui um pré-molar inferior retido. E imaginem vocês, assim, como é que eu vou tirar esse dente daqui? Né? Pensem, não, se eu for remover esse dente no longo eixo do pré-molar, eu vou bater nos dentes vizinhos. Se eu for querer remover todo esse tecido ósseo aqui para a remoção desse premolar, eu vou criar um defeito ósseo talvez maior do que eu possa realizar se eu dividir esse dente em fragmentos, tá? Então, uma possibilidade que se escolheu aqui, que vocês vão ver na figura cirúrgica abaixo, é fazer uma osteotomia um pouco menor e um corte aqui, ó, uma secção separando a coroa do processo radicular, de tal sorte que você cria alguns espaços aqui. É claro, normalmente você cria um espaço da própria fenda, onde você realizou a segmentação, mas normalmente você cria uns espaços menores também entre a estrutura do dente incluso, do dente retido, e as estruturas adjacentes, naturalmente evitando locais onde hajam estruturas a serem preservadas, né? Tipo dente vizinho, canal nervoso, né? Ou estruturas que tenham importância anatômica, que a gente não deve, então, remover, deve preservar. E a partir desse ganho de espaço aqui da segmentação, a gente consegue mobilizar esse fragmento coronário e a partir daí eu começo a ter espaço para instrumental, para remover esse fragmento radicular aqui, sem ter que fazer outras remoções de tecido adicionais. Então, trata-se de uma manobra vantajosa, né? É vantajosa também na extração de dentes inclusos, em que, por um acesso razoavelmente conservador, vocês imaginam que eu tenho aqui, ó, o dente está aqui, ó. Tá? Então, mais ou menos aí um molar inferior incluso, né, o retido. E vejam, se eu segmento esse dente, no caso ele foi segmentado assim, ó. Deixa eu tentar botar mais perto do desenho. Fiz um corte aqui e um corte nessa região aqui. Segmentando esse dente em 4 fragmentos menores. E por conta disso, aí, ao mobilizar um, eu tenho espaço para mobilizar o seguinte, aí eu tenho mais espaço ainda para mobilizar os fragmentos que vão sair de forma subsequente. Então, trata-se de uma estratégia que gera para a gente uma economia tecidual e muito importante, tá, gente? Para quem de vocês foi paciente de extração de terceiros molares ou de cirurgia oral, quando a gente está acordado, a gente tem uma sensação
Você não tem dor durante a anestesia local, tá? O paciente bem anestesiadinho, o procedimento é razoavelmente indolor, né? Agora, a gente sente quando o dentista ou a dentista está mobilizando os tecidos. Então, principalmente quando vai mobilizar dente, assim, né? Por quê? Porque tem que fazer um pouco de força, né? E essa experiência para o paciente, quando você fragmenta os dentes de forma lógica, né? Obedecendo, como eu falei, isso não vem ao acaso, a fragmentação. Quando você fragmenta usando uma certa estratégia, você vai acabar fazendo menos força, tá? E o paciente vai ter, com isso, uma sensação da cirurgia, uma experiência com a cirurgia, não vou querer chamar de mais agradável, né? Porque cirurgia nunca vai ser agradável para o paciente, tá? Mas vai ser mais tolerável. Ele ou ela vão ali se sentir melhor com o tratamento que vocês vão estar provendo para aquela pessoa. E, para mim, isso conta muito, né? Eu, como clínico, isso conta muito, entendeu? Tem situações de dentes inclusos, tá? Uma cirurgia que eu faço razoavelmente, uma quantidade razoável de eventos desse por mês ou por ano, tá? E eu vejo que o paciente fica mais confortável em situações que, às vezes, eu sei que se eu forçasse um pouco a barra, talvez até o dente saísse inteiro. Mas eu aposto muito na experiência que a pessoa que está ali sob meu cuidado vai ter, fazendo odontosecções de forma que eu minimize, ou que eu parcele essa aplicação de forças, procurando evitar grandes mobilizações teciduais, que, como eu falei, quem foi paciente aí pode atestar isso. A gente tem ali um certo sintoma quando os dentes estão sendo mobilizados durante uma extração. Principalmente extração de terceiro molar mandibular, aqui como é o caso aqui da situação anterior aqui que eu estava colocando para vocês, tá? Nessa situação aqui, a mandíbula, por ser um osso móvel, ela a gente acaba tendo um pouco mais de sintoma, porque numa boa anestesia de DI, os dentes vão estar anestesiados, os tecidos moles vão estar anestesiados, o nervo lingual vai estar anestesiado, mas toda essa região cutânea aqui, mais submandibular, é topografia de inervação de outro ramo, né, no ramo cervical. A articulação temporomandibular, ela não é anestesiada durante a cirurgia oral sob anestesia local. Então, se eu ponho força, o paciente vai sentir que eu faço força. Ele vai ter um reflexo muscular para contrair a musculatura mastigatória durante esses processos. Então, a gente tem que ser também, às vezes, cuidadoso nesse sentido, né? A odontosecção, muitas vezes, propicia uma experiência um pouco mais tolerável para o paciente que está ali recebendo o nosso cuidado por meio da cirurgia. Então, a odontosecção acaba com essas coisas todas que eu coloquei para vocês, resultando numa aplicação de forças um pouco menor, né? Deixa eu ver, não consigo achar meu mouse aqui, achei uma aplicação menor de forças e acaba simplificando o procedimento, né? Porque, por exemplo, situação como esse molar superior aqui, ele está distovertido, né? Então, se eu quero mobilizar essa coroa para posterior, às vezes eu acabo tendo aqui na região posterior ou no próprio processo coronoide do paciente que está aqui interposto quando ele está de boca aberta, muitas vezes eu não vou ter uma boa condição para deslocar esse dente para esta região aqui. Então, o que a gente faz? Corta a coroa, né? Nesse caso aqui, a gente corta a coroa preservando um pouquinho essa área para ter um apoio, para eu conseguir enxergar onde está o restante do fragmento dentário. E aí vamos remover essa coroa aqui e depois ter acesso ao processo radicular, de tal sorte que eu vou ter uma simplificação desse procedimento por meio dessas manobras operatórias. E também, gente, se a gente pensar que aqui tem seio maxilar, aqui nessa região, né? Quanto menos eu boto a mão pesada aqui para fazer força, mais eu vou proteger as estruturas que a gente considera mais nobres, que a gente quer preservar durante a cirurgia, preservar o máximo possível. Ok? Como fazer isso, gente? O método mais interessante e mais acessível do ponto de vista econômico
né? E do ponto de vista operatório, vocês já passaram aí pela pré-clínica, já estariam, né? Não fosse a pandemia, clinicando. E dentista trabalha muito bem com peça de mão e brocas, né? Vocês vão concordar. Se alguém não concordar comigo, pode sinalizar aqui pelo chat, tá? Mas nós podemos trabalhar com brocas esféricas ou com brocas troncocônicas. Eu gosto muito dessa aqui, ó, que é a 701L. É essa broca aqui, ó. Tá? Eu acho uma broca muito interessante para fazer odontosecções, tá? Agora, preciso fazer a gente trabalha também com peça de mão, né? Um motor que não jogue ar para o interior dos tecidos. Eu acho que eu comentei isso com vocês na aula passada, senão eu reforço um pouco mais. Eu não gosto de usar turbina e os professores da casa concordam comigo, embora esse não seja um tema em que a gente possa se posicionar como donos da verdade, absolutamente não é isso, tá, gente? Não é pecado mortal usar uma turbina de alta rotação numa cirurgia oral, porém, você tem que viver com o fato de que a turbina de alta rotação solta ar pela ponta, e é ar comprimido. E esse ar comprimido, ele vai adentrar aos tecidos. Em maior ou menor grau, normalmente ele não vai provocar alterações naquele tecido, a não ser do ponto de vista microscópico a presença de enfisemas, mas em algumas situações esses enfisemas podem dissecar planos teciduais e manter ar preso no interior dos tecidos. E aí você tem um fenômeno clínico do enfisema em planos profundos, que é uma situação bastante desagradável em termos de sintoma e com algum risco de infecção. Tá? Porque, além disso, esse ar ele não vai sozinho para lá. Por mais que a gente filtre o ar da alta rotação, esse ar vai entrar lá, ele não vai entrar estéreo. Tá? Então, por conta disso, a gente gosta muito de motores elétricos. Tá? Motores elétricos, no entanto, a gente tem que ter o cuidado, porque essas peças aqui, deixa eu botar uma ponteira laser aqui. Essas peças, se a gente não for cuidadoso com elas, elas aquecem. Então tem que ter o cuidado também. Quem critica motor elétrico pode colocar isso como um ponto negativo, e eu concordo. Por conta disso é que a manutenção e o cuidado que a gente tem que ter na nossa mão, né? Se eu estou sentindo um instrumento quente na nossa mão, ele vai estar mais quente ainda para o lábio do paciente, porque normalmente a nossa mão aqui está umedecida por soro fisiológico. Enfim, tem coisas que fazem com que reduza a temperatura e, além disso, a gente está de luva, né, gente? O paciente não está enluvado durante a sua cirurgia, tá? Então, o cuidado que se tem que ter é com a manutenção de uma boa temperatura e que as brocas estejam rodando adequadamente e não de forma excêntrica, não pode estar vibrando, tá? Então, uma situação muito segura. Eu gosto da broca 701L, que eu comentei com vocês. A 556 é uma alternativa também. Agora, o tamanho da broca, depois vocês vão ver aqui nos esquemas, se isso não ficar claro nessa exposição que eu estou fazendo agora, o tamanho da broca ele tem que conversar, ele tem que ser compatível com o tamanho da alavanca que vocês vão usar para fraturar o dente ao final da exodontia. Porque se eu usar uma broca maior do que minha alavanca, ela vai girar em falso. E se eu usar uma broca muito menor do que a minha alavanca não vai entrar adequadamente na fenda que eu vou produzir para realizar a manobra de odontosecção, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. O nosso instrumental, a nossa broca que eu vou usar, a minha broca, né, vai ter que conversar, vai ter que ser compatível com as alavancas que eu utilizarei também ao longo desse procedimento. Se não fez sentido isso para vocês, talvez essa figura ajude. Essa é um exemplo laboratorial de uma odontosecção. Nesse caso aqui, ó, a gente está trabalhando a odontosecção de um molar inferior. Então, imaginem vocês que esse dente está aqui assim, ó. Tá? Essa caneta aqui não dá para corrigir muito, né?
Mas nós vamos produzir uma canaleta aqui nessa região, ó, tá? Com a minha broca, com a broca 701L, ou se eu preferir, se a minha... doutor, eu gosto de usar uma alavanca um pouco mais gordinha, um pouco mais grossa, tá? Obrigado. Se eu quiser usar uma alavanca um pouquinho mais grossa, eu posso, por exemplo, trabalhar com uma broca 702, uma broca 702L. Também são coisas absolutamente compatíveis e vai muito do estilo do profissional, onde ele se sente mais confortável. Não é porque eu gosto desse recurso que, enfim, que todo mundo tem que fazer igual eu estou falando agora, tá? Existem variações que são bastante aceitáveis, tá? E a partir dessa produção, dessa canaleta, né? Essa canaleta, normalmente, ela tem que cumprir a profundidade de mais ou menos 3/4 do dente. Eu não preciso atravessar de vestibular para lingual de forma completa, absolutamente isso não é indicado de forma rotineira. Não é indicado de forma rotineira fazer isso, não é necessário, né? Salvo exceções, quando a gente tem exceções que são específicas, a gente trata a exceção na exceção, tá? Se eu quiser usar uma alavanca, por exemplo, uma Seldin, onde é que está a câmera aqui? Tá? Essa minha Seldin até eu não uso para isso, vocês veem que ela está com uma curvaturinha aqui que foi de deformação, tá? Mas o tamanho da minha alavanca tem que ser compatível com o tamanho da broca. E a alavanca para odontosecção, gente, por exemplo, ela não pode ser uma alavanca que nem essa aqui, que é uma 301 bem delicadinha. Por quê? Porque qualquer broca que eu for usar e quiser seccionar com essa alavanca aqui, principalmente se eu vou seccionar um molar, que já é um tecido mais robusto, né? A minha alavanca vai girar em falso na canaleta, tá? Então, a alavanca boa para fazer odontosecção, ela tem que ser achatadinha, tá? Ela tem que ser achatadinha. Pode ser a 301, pode ser uma 301. Essa aqui é uma Seldin número 1, tá? Essa aqui é uma usinagem pediátrica que alguma empresa produziu, mas normalmente era um pouquinho mais robusta do que essa aqui que eu estou na mão. Ou então da série da 301, mas alavancas um pouco mais largas, tá? Não pode ser aquelas alavancas, eu não tenho nenhuma aqui porque eu não deixo entrar no consultório essas coisas, tá? Mas não pode ser uma alavanca que seja tipo uma meia cana, tá? Aí realmente não tem sentido. Por quê? Porque não vai ter canaleta em que ela entre e se eu alargar a canaleta muito, a minha alavanca vai acabar girando em falso. Eu não vou conseguir produzir o resultado que eu quero, que é exatamente fazer o giro da minha alavanca aqui de forma a expandir essa canaleta e resultando com isso na fratura do dente. Tá? Fez sentido isso para vocês, gente? Respondam aqui no chat. Tá, obrigado. Se ficarem em dúvida, me interrompam, tá, pessoal? Sempre é bom na aula que a gente vê os olhinhos de vocês, assim, faz uma falta isso, gente. As expressões dizem muito pra gente, tá? Mas vamos lá, vamos de herê. Em relação a métodos, gente, nós, então, realizamos a canaleta e a aplicação da alavanca mais achatada, compatível com o tamanho da nossa broca, e vamos fazer uma torção, né? Um movimento de eixo e roda. Eixo e roda, ó. Às vezes é aqui no dedinho que a gente usa. Tem dente mais robusto que você tem que ir de mão inteira, tá? Agora, se eu quiser começar a me pendurar na alavanca para fazer uma odontosecção, quer dizer que a minha canaleta ainda não está legal ou que os tecidos na volta do dente que eu estou seccionando, eu ainda não produzi um espaço para que eu tenha essa expansão aqui, tá? Eu vou botar a canaleta aqui, mas se não tiver nenhum grau de expansão aqui na volta do dente que eu quero seccionar, e isso é muito comum em dentes inferiores, né? Porque a mandíbula é um osso robusto, tá? Ela não tem muita flexibilidade. No maxilar superior é tudo muito fácil. Qualquer corte que você faz, você consegue produzir um seccionamento, né? Normalmente dá no jeito que você planejou, tá? Mas na mandíbula, às vezes, a conversa é diferente, né? E aí, muitas vezes você tem que trabalhar produzindo a canaleta e no entorno do dente aqui,
usar a broca como se ela fosse um descolador. Usar a broca, gravem isso na cabeça de vocês, ó. Usar a broca como se ela fosse um descolador, como se eu quisesse com a broca descolar a raiz do meu dente, que eu vou extrair, das estruturas ao seu redor. Outra palavra que eu gosto de usar lá na prática é que, gente, a gente desenha com nossos instrumentos, tá? A gente desenha. Eu vou desenhar aqui um ligamento periodontal para esse dente. Nesse caso aqui é uma simulação de um dente inferior, tá? Incluso que não tem o ligamento periodontal bem formado, né? Às vezes não tem nada de ligamento periodontal ainda porque o dente não rompeu, tá? Eu vou desenhar essa canaleta, tá? Então, tem um quê de artesanal nesse tipo de manobra que a gente está dividindo com vocês hoje, tá? Claro, nem sempre, gente, as brocas, tá? Como a gente tem os motores, hoje em dia a gente é fácil comprar um motor elétrico, tá? Fácil. Lá na Dentária, lá tem 10 modelos, tem para todos os bolsos, tá? Tem de R$600 até R$16.000, tem motor lá para vender. Cada um vai dar suas características, tá? No começo agora pode ser o de R$600, né? A gente não começa a dirigir também dirigindo Mercedes, tá? Mas ao longo do tempo, é claro que o de R$16.000 lá te entrega muito mais do que o de R$600. Tá? Senão não teria sentido você ter um motor de 16 mil ou de 20 mil reais que seja. No passado, você não tinha tantos recursos tecnológicos assim, ou havia, mas eles eram muito caros. Então, um método que se utilizou bastante em situações específicas era a odontosecção utilizando formão e martelo, que é chamada de clivagem, tá, gente? Porque aqui o formão e o martelo, para a gente fazer odontosecção, é 1 ou 2 golpes de formão e martelo. Com esse 1 ou 2 golpes, eu tenho que produzir um cisalhamento dos cristais que compõem a estrutura mineral do dente. Se eu não conseguir com 1 ou 2 golpes, eu não vou conseguir com 3 ou 4, porque não é corte que eu quero aqui com o meu formão e martelo. Eu quero produzir uma mudança abrupta de energia aqui, de forma a cisalhar, de forma que esse dente frature no longo eixo dos cristais de hidroxiapatita que se orientam lá para formar a dentina e o esmalte. Confesso para vocês que eu há muito tempo não faço clivagem de dente, né? Acho que o paciente se assusta e, principalmente, hoje em dia, a gente tem recursos que são um pouco mais rápidos, um pouco mais eficientes do que a clivagem. Enfim, mas fica sempre o registro histórico aqui disso. Então, a odontosecção e exodontia vai ser principalmente indicada, gente, para extrações de molares superiores e inferiores. É a principal indicação. Então, se vocês estivessem clinicando, certamente nessa altura do semestre vocês já teriam acompanhado algum caso de odontosecção, se não num paciente seu ou do seu colega de dupla, mas certamente teriam acompanhado de alguém da clínica, porque é frequente. A gente usa esse recurso, como eu falei, on a daily basis, tá? Diariamente na clínica. A gente pega lá 10, 11 pacientes do turno, num ambulatório de ESO, vai ter 1 ou 2 lá que vão precisar, vão se beneficiar de ter uma indicação de odontosecção para suas extrações serem realizadas, tá? Existe também a possibilidade de você fazer odontosecções de raízes que se fraturam durante a extração. É uma possibilidade bastante interessante. Às vezes a odontosecção te tira de umas situações chatas, assim, em relação a fraturas radiculares que podem ocorrer durante uma extração. Então, a indicação da odontosecção ela pode surgir durante a sua cirurgia, né? Pode ser que no início ela não esteja planejada, mas ela pode surgir ao longo do tempo. Por isso que é importante vocês terem os recursos materiais disponíveis. Então, puxa vida, eu vou fazer uma extração, eu acho que hoje eu não preciso de motor, tá? Cara, mas é bom ter ele ali à mão, né? É bom ter ele ali à mão, é bom ter o recurso disponível, porque, cara, um belo dia tu precisa. Tá? E na cirurgia é complicado de você, não, vamos parar a cirurgia agora e vamos continuar semana que vem. Tá? Não é exatamente assim. Às vezes funciona assim, mas é exceção. Diferente, às vezes, por exemplo, de uma situação de um tratamento endodôntico, que você, por exemplo, faz 2 ou 3 sessões, né? Ou mesmo uma restauração, que muitas vezes a gente faz em mais de uma sessão. E você, muitas vezes, combina a utilização
da odontosecção com a aplicação de alavancas e de fórceps, tá? Um exemplo que é bem nítido aqui para mim, no meu jeito de trabalhar, é eu fazer uma odontosecção no molar inferior, por exemplo, tá? Então, o molar inferior tem duas raízes, né? Tem uma raiz mesial e uma raiz distal. A gente faz uma odontosecção no longo eixo desse dente e, entre aspas, aqui eu estou transformando ele em dois pré-molares unirradiculares. E dessa forma, funciona muito bem eu completar minha cirurgia usando, por exemplo, um fórceps de pré-molar inferior ou um fórceps de raízes residuais inferiores. Então, é algo que faz bastante sentido para mim, mas não necessariamente nós precisamos usar fórceps para essas cirurgias. Muitas vezes, no ato da odontosecção, a minha própria canaleta, que a gente construiu e produziu a fratura, produziu a segmentação dos dentes, nesse exemplo aqui é uma segmentação de raízes de um molar inferior, esse é do livro do Myron Tucker, eu vou utilizar a própria fenda entre aquelas raízes como um ponto de apoio, tá? Como um ponto de apoio, né? Então, nesse caso, no laboratório aqui, tem situações em que você utiliza a própria alavanca, né? Você produz a fratura, né? No molar inferior, isso é bem comum de acontecer, né? Aí você inclina um pouquinho mais a tua mão aqui, a ponta da alavanca vai cair no teto da cavidade pulpar e às vezes o teto da cavidade pulpar se torna um apoio para que você faça uma elevação dessa raiz e removendo a dovel. Tá? Então isso também é algo que é bastante comum de acontecer. Então, a própria canaleta, esse é um caso de alunas da graduação, né? Vejam essa situação aqui, eu vou contar um pouco sobre esse paciente, um paciente idoso que tinha um terceiro molar inferior, mas um terceiro molar inferior daqueles bem conformados, tá? Com duas raízes, uma boa coroa, né? E era o último dente posterior que esse paciente aqui apresentava, né? Enfim, infelizmente ele precisou ser removido, né? E para remoção, realmente, quando você não tem, não. Reformulando, tá? Quando você tem um molar inferior desse na região posterior, um paciente com mais idade, vocês sabem que o osso da criança para o adulto, para o indivíduo idoso, ele perde bastante em termos de flexibilidade, tá, gente? Então, além da posição de cemento, que deixa as raízes dos dentes mais gordinhas. Tá? Então, muitas vezes, eu vou precisar usar mais recursos técnicos operatórios, recursos técnicos cirúrgicos, né? Para produzir aqui desenhar aquele ligamento periodontal, usando a minha broca como se ela fosse um descolador. E aqui eu vou usar uma broca esférica, número 1, né? Menos do que 1, talvez não seja legal, tá? Mas uma broca número 1, se vocês não se sentem confortável com uma broca número 1, pode ser uma broca número 2, esférica, contornar o dente como se eu quisesse produzir um ligamento periodontal mais espesso aqui nessa região. E a partir daí, com uma broca tronco-cônica, pode ser uma 701 ou uma 702, uma 701L, que é a minha preferida, a gente vai fazer uma canaleta aqui separando esse dente birradicular em dois fragmentos, contendo cada um deles uma das raízes e uma porção da coroa. E a partir daí, gente, vamos aplicar a nossa alavanca nessa região aqui, utilizando a nossa fenda para terminar a fratura do dente e também utilizando-a como um ponto de apoio. E a partir daí, aplicando forças em diferentes sentidos, nós vamos poder fazer a avulsão desses dentes do alvéolo, completando a nossa extração. Isso vale muito para dentes inclusos, como eu comentei para vocês no início da aula, né? Tem situações em que você também pode separar uma das raízes só do restante do dente, tá? Isso é interessante em algumas situações de molares inferiores, mas é menos frequente do que fazer a odontosecção nesse longo eixo aqui. Ó. Essa aqui talvez seja a situação mais frequente para dentes inferiores. E você tem algumas outras propostas aí para dentes inferiores. Tem situação em que a gente remove toda a coroa para ter um acesso
ao assoalho lá da câmara pulpar, na verdade não é o assoalho em si, tá? Mas o dente, um acesso ao dente no nível do assoalho da câmara pulpar, e aí a partir daí você conclui o corte, né? Separando a raiz mesial da raiz distal. Também é um tipo possível de odontosecção e que muitas vezes é bastante válido. Tem odontosecções também para molares superiores, tá, gente? Né? No molar superior, a gente tem que lembrar um pouco da anatomia e lembrar que o nosso molar superior tem 3 raízes, tá? Ele vai ter uma raiz palatal e, normalmente, 2 raízes vestibulares, uma mesovestibular e uma distovestibular, tá? Então, no molar superior, a odontosecção no sentido axial, nem sempre ela vai resultar num corte adequado. Por quê? Porque eu vou cair no meio da raiz palatal. Então, no molar superior, o mais frequente é a gente fazer isso aqui, ó. É eu fazer um corte, tá? Uma odontotomia seria aqui o termo técnico, mas é um termo que a gente não usa muito, tá? Mas eu faço um corte aqui, separando as raízes vestibulares da coroa, então eu vou mais ou menos até a metade, um pouquinho mais, né, do que a metade do dente, tá? Mas preservando a raiz palatal aqui conectada ao fragmento coronário, e aí eu vou fazer um segundo corte aqui com a mesma broca em que eu vou separar as 2 raízes vestibulares. Então, essa é uma maneira bem elegante de você fazer a remoção, a odontosecção de um molar superior, tá? Principalmente do primeiro molar superior. É um dente, gente, que eu particularmente, quando eu tenho que extraí-lo, né? Veja, aqui era uma extração com finalidade ortodôntica, tá? Então, a finalidade ortodôntica te põe numa responsabilidade, às vezes, até maior em relação ao paciente. Por quê? Porque você vai fazer a extração de um dente que está livre de doença. Tá? O problema de saúde que o paciente está tratando é uma má oclusão. Tá? Então, eu tenho que entregar para o ortodontista uma situação em que o resultado da minha cirurgia tem que permitir movimento ortodôntico aqui. Então, eu preciso ter boas corticais ósseas aqui para promover um bom processo de reparo. Por quê? Porque, provavelmente, nesse espaço aqui, o ortodontista vai usar ou para tracionar, para mesiar os demais molares, ou para distalizar os outros premolares, e também porque eu estou com um dente entre outros 2 dentes rígido, tá? Que eu coloquei isso, não sei se foi na aula passada para vocês, agora eu comecei a dar mais, não, eu dei aula para anestésio esses dias, no semestre anterior de vocês, tá? E estava comentando isso, como é uma situação que nos impõe um pouco mais de dificuldade técnica, quando eu tenho que extrair um dente que está entre outros 2 dentes. Né? Um dente que está entre outros 2 dentes. Então, gente, muito cuidado nessas situações. Primeiro molar superior, normalmente eu faço odontosecção. Eu lembro de um professor que me dava aula que dizia assim, mas é um dente tão bom para trabalhar com fórceps. E olha, eu gosto muito de fórceps, tá? Mas eu não me sinto confortável. Eu já vi outros colegas tendo fraturas bem expressivas aqui da cortical externa, né? Enfim, e também tendo que aplicar bastante força para o paciente de uma forma que ele tem sensações aí durante a cirurgia que eu prefiro tentar evitar, tá? Não que isso invalide a técnica, mas eu particularmente eu gosto bastante de fazer odontosecção em molar superior e normalmente eu realizo essa técnica aqui se o dente tem a coroa rígida, tá? Um outro jeito de fazer isso é, normalmente os dentes molar superior, quando vem para a extração, essa situação que eu exemplifiquei para vocês aqui, ó, extração no primeiro molar superior com finalidade ortodôntica. Cara, eu fiz um caso na vida, tá? É de uma amiga minha, paciente, minha amiga até hoje, tá? E que eu não fiz outro. Não, ninguém nunca me indicou, porque é um tipo de extração atípica. O mais comum é extrair pré-molar. O comum na indicação da extração do primeiro molar superior é que o dente já venha para você, né, com a extração indicada, com algum grau de destruição, tá? Destruição da coroa ou comprometimento das raízes, né, por lesão endoperiodontal ou por doença periodontal mesmo. O mais comum é que o comprometimento seja por cárie, né,
e realmente quando o dente está comprometido por cárie, ele impõe mais dificuldades à extração do que, por exemplo, um dente que sofre de doença periodontal. Você já tem uma perda de inserção que às vezes torna a vida de quem vai extrair o dente mais fácil, né? Mas no caso da perda determinada por cárie, não raro a coroa já vem destruída. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte separando as raízes vestibulares, então eu vou mais ou menos até a metade do eixo de vestíbulo lingual, preservando então o contorno da raiz palatal, e aí eu vou, do meio desse corte eu vou para distal e vou para mesial. Tá? Então eu posso ter a figura aqui de uma letra, da letra T, posso ter aqui a figura da letra T, ou posso ter a figura de um Y, que até eu acho que casa mais. É que depois vocês põem nos memes da aula, tá? Era um T ou era um Y na aula do professor Baraldi. E aí, a partir da odontosecção, eu vou estar separando essas raízes vestibular, a mesovestibular, da distovestibular e da palatal, e vou remover esses dentes, gente, utilizando aqui das nossas canaletas como pontos de apoio, né? Como pontos de apoio, e mobilizando esses fragmentos radiculares de tal sorte que a gente possa fazer a extração deles. E quando isso aqui dá certo, a gente faz até com uma certa facilidade, né? Não vou dizer que é a facilidade sempre, tá? Porque, diferente do que está representado aqui, gente, na vida real, né? Aqui no desenho, tá, às vezes tudo é muito bonito, né? Mas a nossa raiz palatal, normalmente, ela é divergente das vestibulares, tá? E ela é maior. De uma forma geral, a nossa raiz palatal aqui, a gente tem um pouquinho mais tem que ter um pouco mais de paciência para fazer a extração dela em função dessa divergência e em função do acesso dela dela ficar um pouquinho mais escondida, entre aspas, da nossa visão, um pouco mais distante, porque a nossa instrumentação na cirurgia normalmente é de vestibular para palatal. Se não fez tanto sentido isso para vocês, na prática, a gente vai ter oportunidades de reforçar isso durante a cirurgia, tá, gente? Aqui uma fotografia de caso clínico, né? Então, vejam, aqui a odontosecção sendo realizada, separando as raízes vestibulares da raiz palatal. Nesse caso aqui foi um corte bem reto e resultou aqui numa extração razoavelmente conservadora, né? Nesse caso tinha um premolar aqui envolvido junto também, porque vocês estão vendo uma alvéola um pouquinho maior. Vejam esse caso aqui, uma outra peculiaridade, né? Que estrutura que está aqui, gente? O pessoal falou do seio maxilar. Mas é o seio maxilar, tá? Então, gente, essa situação dessa extração aqui, se a gente vem com a nossa patinha muito pesada aqui, muito empolgado, né? Ah, vamos fazer essa cirurgia aqui rapidinho, vai dar certo, etc e tal, a gente tem um certo risco de ter comunicação bucosinusal. Nesse caso aqui, na minha opinião, na raiz mesovestibular e possivelmente na raiz palatal também. Então, usar de boa técnica operatória, às vezes, faz com que nossa vida fique mais fácil. Muito mais fácil eu usar uma odontosecção do que eu querer fazer um fechamento de comunicação bucosinusal, tá? E cada vez mais, né, vocês que estão vivendo uma era aí onde a implantodontia está cada vez mais acessível, né? Tem mais pacientes, mais profissionais utilizando a reabilitação oral por meio de implantes. Cada vez mais a gente vê que preservar a inserção dessa mucosa aqui e não precisar ficar fazendo muito retalho é algo bastante desejável para preservação do tecido ósseo alveolar, para deixar com que o nosso alvéolo seja mais largo, no sentido vestíbulo lingual para colocação de implantes, mas também não só para colocação do implante, mas para preservação do contorno da mucosa ao longo da vida daquele indivíduo. Tá? Então, é bastante desejável que a gente tenha esse tipo de situação aqui, em detrimento de estar toda hora fazendo incisão e querendo deslocar o retalho para suturar borda a borda aqui. Tá? Por quê? Porque essa mucosa gengival aqui, essa gengiva mais ceratinizada, colagenizada dessa região,
ela me mantém a morfologia do alvéolo com bastante qualidade, tá? Com bastante qualidade, né? Então, tem bastante vantagens nisso contemporaneamente, né? E eu acho que quanto mais vocês dominarem esse tipo de recurso, né? Eu sei que às vezes não é na graduação que você vai dominar isso, porque é uma curva de aprendizagem, tá, gente? A gente não nasce pronto, tá? A gente tem que ir aprendendo, dar umas cabeçadas, entendeu? Tem caso que vai dar errado, né? Tudo bem, tem que passar por isso até a gente vai repetindo, repetindo, repetindo para atingir excelência nas nossas práticas, tá? E não tem muito atalho, não. Se alguém conhecer atalho para isso, depois me avisa, porque para mim, realmente, o que me deu a possibilidade de fazer isso melhor foi fazer muitas e muitas e muitas vezes ao longo do tempo e tentando melhorar em cada uma delas. Mesmo numa situação em que o molar superior tem alguma raiz fusionada, é comum que você tenha essas raízes vestibulares fusionadas, tá? Se não é tão comum em primeiro molar, é bastante frequente em segundo molar superior, né? Mas ainda assim, a odontodissecção vai nos dar um auxílio legal no manejo desse tipo de extração, fazendo com que a nossa vida seja mais fácil, principalmente, de novo aqui, mais um exemplo de uma extração de um dente com patologia, né, com destruição coronária por cárie, mas entre outros dois dentes, em que um até está restaurado, mas são dentes saudáveis, são dentes preserváveis, tá? Então, situações que impõem para a gente mais cuidado ainda, tá? Outro recurso outra aplicação muito interessante da odontosecção é quando vocês tiverem, por exemplo, molares decíduos. Bom, o que aconteceu aqui, na verdade, gente, foi uma anquilose, tá? Uma anquilose. O que é anquilose? É a união entre o tecido ósseo de suporte e ao tecido dentário, ao cemento, né? Ela é razoavelmente frequente na dentição decídua. Não é tão comum assim na dentição adulta, tá? Mas na dentição decídua é muito característico, tá? Porque o que acontece, né? Se vocês olharem o crânio do feto, o crânio da criança, o crânio do adulto, vocês vão ver que a altura aqui facial inferior aumenta bastante do feto para o adulto. Tá? O feto desdentado, lá que passou no canal de parto, para a criança que tem dentição decídua, para um adulto que tem uma dentição permanente. Essa altura aqui muda bastante, tá? Tanto é que a criança, você já viu uma criança que nasce de parto normal, né? Ela passa pelo canal de parto, aí toda espremidinha, tá? E nasce tudo com cara de joelhinho, tá? Parece um joelhinho enrugado. E depois eles vão ganhando consistência dos tecidos, né? E lá pelo fim do primeiro ano, quando começa a irromper a dentição, tu já vê um rebordo alveolar ali, mais nítido na criança, até que começa a irromper os dentes, tá? Agora, então, o que acontece? O rebordo alveolar, o processo alveolar, ele cresce, e ele cresce exatamente a partir de um fenômeno que se chama matriz funcional, tá? O que é matriz funcional? A presença do dente, a função mastigatória, a função respiratória são essenciais para que haja crescimento facial, tá? Então, a presença do próprio dente faz com que haja um estímulo ali biológico e funcional para a formação dos tecidos de suporte, né? E quando o dente anquilosa, que ele cola, entre aspas, no tecido ósseo basal, esse processo não acontece mais. E o dente ele vai ficando para trás, ó. Os outros vão irrompendo, vão levando o processo alveolar, a mucosa, a gengiva, ligamento periodontal, tudo com eles, e esse aqui ficou para trás, como se ele tivesse retido, tá? Como se ele tivesse retido, tá? E ele acaba sendo, aqui cabe a terminologia de dente incluso, verdadeiramente, porque ele é incluído no interior dos tecidos. A tal sorte de, muitas vezes você não vê mais o dente, e esse caso aqui não tinha essa característica, mas é bem comum você pegar um dente decíduo que, ao longo da vida da criança, por exemplo, recebeu uma restauração, né? E você vai olhar e dizer, esse dente está lá no meio dos tecidos, tá como se ele tivesse retido, mas tem uma restauração lá, tá? Porque ele teve na boca durante algum tempo, né? Geralmente durante alguns anos, e ao longo do tempo, os demais tecidos foram crescendo e incluindo esse dente em seu interior, tá?
E, gente, acredita em mim, é chato fazer esse tipo de extração aqui, né? Por quê? Porque aqui a câmera está bem aproximada, tá? Mas é criança, a instrumentação ali tudo é apertadinho, tá? E para todo lado que você olha tem alguma estrutura que você quer preservar, né? Eu tenho o dente descido que eu não quero perder, para baixo dele tem os permanentes, para trás tem outro permanente, tá? Então, aqui é o legítimo manobrista trabalhando no estacionamento de uma festa lotada que só tem Mercedes, BMW e Audi na garagem, né? Festa de grafino, tá? O manobrista, pobrezinho, tem que se virar para não bater o carro de ninguém, porque se ele bater o carro de alguém, ele vai deixar o salário dele de meses ali de indenização, né? E aqui o cirurgião acaba caindo nesse tipo de situação também, porque a gente não pode trombar com nada aqui que não possa ser removido, tá? A odontosecção nos ajuda muito. Por quê? Porque essas fendas aqui fazem com que eu, fraturando o dente, torne os fragmentos menores e me crie um espaço até para que esse dente colapse, né, para o interior do alvéolo, nos espaços que a gente foi criando a partir da remoção, por exemplo, dos fragmentos coronários, tá? Então, é um recurso que ajuda bastante nesse tipo de cirurgia, que de outra sorte seria uma baita enrascada, tá? Se eu quiser tentar tirar esse molar descido inteiro daí, provavelmente ele não vai sair e provavelmente se eu botar a mão pesada ali, nada me garante que a fratura vai ser essa aqui que a gente produziu, tá? Pode ser que a fratura seja muito diferente dessa, pode ser que eu acabe, inclusive, lesando tecidos aí que eu não gostaria de lesar, tá? E bem feito, funciona bem, tá, gente? Funciona bem. Aqui é mais uma situação em clínica de dentes retidos. Vejam, ó, aqui a gente desenhou essa ostectomia aqui como se eu quisesse descolar o dente do tecido ao redor. Eu vou bem coladinho no dente que eu vou remover, tá? Não preciso ir para cá, né? Eu vou margeando o dente como se eu quisesse descolar os demais tecidos, só que em vez de usar o descolador, eu vou usar uma broca. A partir daí, a gente pode fazer uma odontosecção, que até esse caso aqui não tá para dizer como não é tão legal de fazer, porque ela ficou muito para distal do dente. O ideal seria que esse corte estivesse por aqui, ó, mais ou menos, né? Mas ainda assim permitiu a gente fazer uma cirurgia aqui razoável. E vejam, tirou o dente de lá, mas houve uma grande preservação aqui da embocadura do alvéolo, né? Ó, a gente saiu dessa situação aqui para essa, não abrir muito mais do que o dente que eu vou remover. Fizemos odontosecção, como se essas coisas colapsassem ali para o seu interior e eu fosse removendo os fragmentos. E o que vai restar no paciente aqui é um tecido ósseo, uma preservação bastante razoável. Existem situações em que preservar é essencial, né? Por exemplo, uma mandíbula atrófica, que tinha lá um pré-molar retido, que por algum motivo não foi tratado. A paciente perdeu dentes ao longo da vida e um belo dia ela disse, doutor, está nascendo um dente aqui. Tá? O triste é dizer para o paciente que não é o dente que está nascendo, tá? É o osso que estava aqui que foi embora. A gente não precisa explicar isso com tanta ênfase, né? Às vezes a gente deixa o paciente na fantasia que o dente está crescendo, que o dente nasceu aqui, mas que vai precisar ser removido. E numa situação como essa, é prudente fazer uma odontosecção. Tá? É prudente porque se eu quiser começar a tirar muito osso aqui para remover esse dente inteiro, porque eu quero guardar ele no meu museu dos dentes que eu tirei inteiros, pode acontecer de eu produzir uma fratura mandibular nessa paciente. Fratura mandibular em paciente desdentado, gente, é um troço muito difícil de tratar. Muito difícil de tratar. Tá? Então, é melhor a gente ser um pouco mais prudente, usar de recursos operatórios, né? Nesse caso aqui, a gente seccionou esse dente aqui em mais de um sentido e fomos removendo os fragmentos, tentando ser, se não conservador, mas o menos invasivo possível. Claro que para toda técnica tem uma curva de aprendizagem, a gente não acerta boas cirurgias antes de fazer algumas cagadas, tá? Faz parte da vida isso, né? Faz parte da vida assumir quando dá errado, não mentir para o paciente, tá? Nem para o professor que estiver orientando vocês. Faz parte não culpar os outros também, é um libertador isso, tá? Deu errado, a culpa é minha,
né? Não é dos outros. E faz parte a gente seguir em frente também quando as coisas dão errado. Não é porque eu tive um problema que eu vou abandonar a carreira, tá? O incidente mais frequente é você produzir uma canaleta ali, bonitinho, como tinha que ser, bacana, legal, e pum, fratura diferente do que você esperava, tá? Então, isso aqui é fácil de lidar, tá, gente? Né? Para dar um exemplo para vocês, essa cirurgia aqui provavelmente aconteceu isso. Pensou de fazer uma fratura longitudinal aqui e o dente não fraturou longitudinal, tá? E como é que resolveu? Fazendo mais odontosecção. Tá? Não deu certo da primeira, a gente vai olhar o fragmento, né? Tem que tentar imaginar mentalmente como é que está a situação ali, né? Tem situações que você pode radiografar durante a cirurgia, não é muito o meu hábito de fazer isso, tá? Até porque eu sou ruim de radiografia, não contem para o professor Heraldo isso, tá? Mas eu sou um péssimo em fazer radiografia, sempre foi um dos meus pontos fracos, né? Então, eu não costumo fazer no transoperatório, mas quem é hábil para realizar radiografias, muitas vezes para a cirurgia, bate uma radiografia e você já tem um novo diagnóstico aí para reiniciar o seu procedimento e vai trabalhar na complicação quando da fratura típica, o tratamento é fazer outro tipo de odontosecção, tá? O dano ao dente adjacente, gente, ele é bastante prevenível. Eu vou dar um exemplo para você de dano ao dente adjacente. Então, essa é uma paciente que veio para mim para reop, né? Ela veio nessa situação aqui, em que uma cirurgia foi abortada. Ela tinha lá um terceiro molar, já com um certo grau de desmineralização aqui da distal do segundo, né? E eu ensinei muito para vocês aqui hoje técnicas, né? Para quem trabalha com motor que não trabalha com turbina, com motores de baixa rotação, peça reta ou uma peça angulada, tá? Mas há quem faça muito bem esse tipo de cirurgia com contraângulo acelerador ou com turbina de alta rotação. E as odontosecções às vezes são um pouco diferentes, né? Você com alta rotação ou com contraângulo, você vai muito no esmalte, tá? Então, por exemplo, meu professor de graduação, num caso como esse aqui, falecido professor Cláudio Marzola, ele ia dizer assim para a gente, olha, tira a parte que está impactada, né? E depois você tira o resto. E é uma boa alternativa para esse dente aqui, tá? Mas diferente da que eu uso hoje em dia, por quê? Porque os recursos que eu uso hoje em dia são diferentes do que o professor usava na ocasião, tá? Mas nesse caso aqui, o meu colega ou minha colega que foi fazer a cirurgia, ele foi buscar esse tipo de solução aqui, só que ele veio muito perto do dente adjacente. E aí, deu zica, tá? Ó, consegue enxergar aqui, pessoal? Tá? Então, ele deu uma lambida no segundo molar ali, né? Bom, nesse caso aqui tinha uma desmineralização, a paciente levou na esportiva e tudo, mas é uma complicação, né? Tem que tentar evitar isso desesperadamente. Não, desesperadamente é um termo ruim, tá? Mas obsessivamente, né? A gente tem que evitar complicações, tá? Então, nesse caso aqui, a gente acabou optando por uma odontosecção um pouco diferente, em que a gente removeu esse fragmento aqui, né? E acabou fazendo o giro desse molar, mas eu poderia também ter feito aqui uma remoção da coroa, seguida da remoção das raízes, bastante possível fazer isso, trabalhando longe do segundo molar. Trabalhando longe do segundo molar, tá? Então, como é que eu não danifico o dente adjacente? Cara, fica longe dele, meu. Tá? Aí teu risco de danificar vai ser menor, né? E outra coisa importante para não danificar dente adjacente é usar a broca, a broca não pode estar excêntrica, o rolamento da peça de mão não pode estar ruim, senão a broca vibra. E aí essa vibração acaba fazendo com que a nossa área de dano tecidual seja maior do que se minha broca estiver girando bonitinha no seu longo eixo. Então a broca não pode ser excêntrica, né? O cirurgião pode ser excêntrico, então, mas a broca não. Então, é um exemplo de dano ao dente adjacente. E outra coisa que pode acontecer, gente, é insucesso na divisão. Então, professor, puxa, o senhor foi lá, né? Estou lá na cirurgia 3, o doutor Marcel me orientou numa odontosecção, fui fazer e pá, não fraturou o dente. O que a gente vai fazer quando acontecer isso? Bom, nós vamos trabalhar mais. Ou no entorno do dente que a gente vai fraturar, porque está faltando área para ele expandir, ou então na canaleta, onde eu quero realizar meu corte. Então, são duas possíveis soluções para esse problema aqui de insucesso na divisão, né? Tem que ter paciência e, enfim,
quando não dá certo, bola para frente, tá, gente? A gente busca um outro tipo de odontosecção durante a mesma cirurgia, tá? Dificilmente acontece da gente ter que abortar a nossa cirurgia por conta de um insucesso na divisão, tá, gente? É muito, muito difícil isso de acontecer. Perguntas, pessoas, obrigado pela paciência aí de vocês. Deixa eu abrir o chat aqui. Pode abrir os microfones também, quem quiser, tá? Oi, professor. Fala, William. Eu tenho mais uma curiosidade mesmo. Diga, Tu tinha mostrado um caso, né, que foi removido o pré-molar e também o primeiro molar, né, superior. O alvéolo, no final, já ficou super dilatado, né, então ficou, acredito, difícil depois para uma posterior reabilitação com implante, né. Caso a gente receba na clínica uma indicação da prótese para fazer um implante naquela região, a gente da ESO, né, talvez nos próximos semestres, a gente poderia fazer uso de um biomaterial, uma membrana, para poder facilitar depois a questão da dimensão vertical desse osso? Isso é uma pergunta muito boa. Tá? É esse caso aqui? Acho que é um pouquinho mais para no início da aula. Claro, né? Tipo, o paciente teria que pagar, né? Por isso, mas eu queria saber se a gente pode fazer isso também lá na clínica. Esse é um tema bem contemporâneo, William. Obrigado pela pergunta. Preservação alveolar, tá? Então, por exemplo, num caso como esse aqui, é interessante você usar biomaterial, tá? E pode usar técnicas de regeneração tecidual guiada. Esse é um assunto que a gente precisa um pouco mais de curva de aprendizagem para vocês, para aprender isso, tá? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, mesmo que você não pensasse, você vai ter que pensar em implante numa situação dessa aqui se a paciente quiser fazer reabilitação, tá? Mas antes do implante aqui vem orto, para corrigir a má oclusão, né? Então, sim, você pode usar biomaterial, você pode usar membrana. Não sei se será esse aqui, não, também não. Mas, por exemplo, nesse caso, vamos supor que fosse uma região mais anterior, você poderia usar biomaterial aqui. Não tem nada que diga que não. Existe uma discussão, esse é um tema que não é plenamente estabelecido, tá? Tem autores que advogam muito vantagens da preservação alveolar, né? Mas a preservação alveolar, por outro lado, você tem que saber que o tempo de tratamento é maior, tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhum biomaterial que metabolize tão rápido quanto o tecido ósseo. Então, às vezes, você aplica o biomaterial e ele demora para se biointegrar, né? Ou para se integrar ao tecido, tá? Então, tem materiais que demoram 6, 9 meses, né? Então, quando você utiliza a preservação alveolar, você tem que aceitar um tempo de tratamento maior. Mas eu acho que é bastante prudente você fazer esse tipo de estudo e realmente, vou extrair o dente e depois, né? O meu tecido ósseo, se eu perder muito tecido, eu não vou ter aonde fazer a minha implantação, porque meu implante tem estabilidade primária, eu acho bem válido fazer preservação, tá? Eu, particularmente, né, utilizo biomaterial misturado com plasma rico em fibrina, é o jeito preferido que eu gosto de fazer esse tipo de técnica, tá? Não uso tanta membrana, né? Quando uso, eu gosto que ela esteja bem firme, bem fixada, né? Acho que usar a membrana solta, assim, não me parece tão auspicioso, tá? Então, sim, você pode, e o tema para estudar esse assunto é preservação alveolar, né? Tem bons professores aí falando a respeito, o professor Alex é um que gosta muito dessa temática, tá? Normalmente eles falam sobre isso para vocês na implantodontia, tá? Não sei se respondi. Obrigado. Eu vou agradecer aqui a atenção de vocês, tá? E quem não pôde assistir a aula, enfim, quiser olhar algum slide de novo, tá? Ou escutar essa minha maravilhosa e adocicada voz, mais uma vez, pode conectar lá pelo Zoom, né?
E eu espero no futuro aqui estar editando essas aulas, colocando mais imagens para que elas fiquem disponíveis aí para o YouTube, enfim. Então, se vocês gostaram disso, quiserem ver mais material meu, segue. Por enquanto, eu estou colocando no meu canal ali. Acho que é Carlos Baraldi, meu canal no YouTube. Tá? Tem algumas coisas que estão por ali. Estou deixando aberto para quem quiser olhar daí. Tá bom? Agradecer mais uma vez a presença de vocês e, se Deus quiser, e até a próxima. Logo na clínica, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, gente.